Olá pessoal, tudo bem? Está começando o Conexão Maker, mais um produto do portal Conexão Escola e do nosso canal do YouTube. Olha só, o Conexão Maker é um programa em que apresentará algumas propostas makers, isso mesmo, para você fazer aí de casa. Aqui ao meu lado está o professor Max, ele é professor aqui da Rede Municipal de Educação de Goiânia e estará à frente desse projeto. Bom, fiquem agora com a construção da mini moto elétrica e eu vou auxiliá-lo nesse projeto. Olá, sou o professor Max Vinícius, trabalho na Rede Municipal de Educação, na Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional. Hoje no Conexão Maker vou ensinar vocês a construir uma mini moto elétrica, como essa. Vamos lá? Então vamos às ferramentas que você vai utilizar no projeto de hoje. Fita isolante, cola instantânea, estilete, tesoura, alicate, ferro de solda, cola quente. Lembrando que, ao manusear essas ferramentas, é importante a supervisão de um adulto. E onde você pode encontrar essas ferramentas? Você pode encontrar essas ferramentas em lojas de variedades ou ferragistas. São ferramentas de fácil acesso. Então vamos aos materiais que você vai utilizar nesse projeto da mini moto elétrica. 2 palitinhos de churrasco, aproximadamente 6 centímetros, 4 tampinhas de garrafa PET, palitos de picolé, um motorzinho, uma liga para o motorzinho, uma bateria de 9 volts, um clips de bateria e um interruptor simples. Onde podemos encontrar esses materiais? Palitinho de churrasco e os palitos de picolé você pode reciclar ou pode encontrar em lojas de embalagens. As tampinhas de garrafa PET. A parte de eletrônica, motorzinho, liguinha, bateria, o clipe de bateria e o interruptor simples você pode encontrar em lojas de eletrônica. Então vamos começar a nossa produção de hoje? Conto com a participação do professor Beto, que vai me auxiliar nesse projeto. Então vamos iniciar furando os palitos maiores. Por que vamos iniciar por ele? Porque precisamos colocar o eixo da moto no palito. Pro Max, como que é feito esse furo? Tem que fazer alguma marcação antes? Primeiramente, a supervisão de um adulto é fundamental aqui nesse ponto, porque além do ferro estar quente, tem que manusear com cuidado para não rachar o palito. Precisamos ir aos poucos, porque se furar em excesso, o palito também vai ficar folgado. E a gente precisa de ter um ajuste aqui. Então, a gente vai furando aos poucos aqui. E há uma distância certa, esse limite que você fez o furo aí? Como é que você... Mais ou menos 1 centímetro é o suficiente. Abaixo da ponta do palito. Abaixo da ponta. Porque se a gente colocar muito na ponta, pode rachar o palito, né? E aí a gente perde o material. Bom, aqui já está ajustado, né? A gente deixa uma pequena pontinha do lado, depois a gente corta o que não for precisar mais, porque nós vamos precisar dessa pontinha aqui, para colocar um outro palito aqui. Então vamos ao outro lado agora.
Caso você tenha uma mini furadeira, também pode ser feito esse furo. Como eu tinha apenas o ferro de solda nesse momento, a gente vai utilizar o ferro de solda. Aí. Bom, agora o palito de churrasquinho, a gente precisa dele mais ou menos uns 6 centímetros. Pro Max, tem como o senhor mostrar assim na câmera? O palito, Assim? o que o senhor acabou de furar, pra gente ver como que ficou os furos. Ficou assim. Legal. Aqui a gente precisa de mais ou menos uns 6 centímetros para a gente poder fazer o nosso eixo aqui. Então, nós vamos colocar ele aqui. Precisamos de 2 deles. Então, vou usar esse aqui como medida para ficar igual. E aqui nós temos nossos 2 eixos aqui, onde nós vamos colocar as tampinhas, que vão ser as rodas, né, dessa moto. Bom, preciso furar o outro palito. Eu já fiz a minha marcação aqui, então já vou fazer o furo dela aqui. Aqui não pode pôr muita força, senão o palito racha. Tem que deixar ele esquentando, queimando até a gente conseguir a nossa medida aqui do palito de churrasco. Aí de novo eu vou testando. Se não deu, fura mais um pouco. Até a gente conseguir que o palito entre no furo. Conseguimos. Falta mais um. Não deu, mais um pouquinho. Conseguimos, então já temos nossos 2 palitos perfurados. Vamos aproveitar agora e furar nossas tampinhas, porque já fica pronta, né? As tampinhas precisamos furá-las ao centro. Então, de novo, você vai furar até conseguir um orifício que o palito de churrasquinho consiga entrar através dele. Pronto, então já temos um. Precisamos das 4. Lembrando que sempre um adulto é importante estar ao seu lado, né? Legal também nessa parte é ter cuidado com
espessura, né? A largura desse buraquinho, porque depois, senão, no palitinho de churrasco ele vai ficar muito solto, né? Sim, a gente precisa ajustar aqui o quanto vai furar, porque senão vai ficar muito solto ou então não vai entrar, né? E a gente precisa que entre, né? Fazer a rodinha girar livremente aqui, né? Vai facilitar o movimento dessa rodinha. Bom, fizemos os dois eixos aqui, fizemos os furos, fizemos o nosso chassi. Então agora nós vamos fazer essa colagem aqui. Então, para colar, você vai precisar dessa cola instantânea. Cuidado para não grudar nos dedos. É uma cola que cola facilmente os dedos. Então, muito cuidado. Fazer a mesma coisa na outra rodinha. Às vezes você tem que segurar um pouquinho porque você precisa de estar com a rodinha bem ajustada aqui. Um furo tem que coincidir com o outro. Do outro lado. Bom, agora vamos fazer os nossos dois eixos aqui, né? Então coloco aqui um palitinho desse lado, um palitinho do outro lado, deixando uma pequena beiradinha aqui do palito. Agora, precisamos colar aqui esses dois eixos. Tente deixar o mais reto possível. E aqui nós vamos fazer a fixação do palitinho no eixo. Põe aí um pinguinho de cola em cada lado. Agora, nós vamos colocar a roda. Então a nossa rodinha já fixou bem. Vamos ver se ela vai encaixar aqui agora no nosso eixo. Se não encaixou, você dá uma ajustadinha, né? Para deixar ela o mais livre possível aí no eixo. Às vezes o seu furo não foi o suficiente para o eixo entrar, e aí você novamente faz o uso do ferro de solda. Você me passa o ferro, Beto? Professor Beto. Ficou meio presa, né? Então a gente faz de novo. O furo. Para ela rodar mais livremente. Já está suficiente. Essa aqui nós vamos colocar aqui. Ficou mais livre, né?
Então, essa aqui fica como um freio e essa aqui mais livre. Antes de colocar o palito do chassi dessa motinha, nós precisamos agora, porque senão não vai ter condição de colocar mais, nós vamos ter que colocar a liguinha aqui, ó, na roda da frente. Nós vamos adotar essa roda aqui como sendo a da frente agora, porque é essa liguinha que vai fazer ela movimentar juntamente com o motor. Então a gente precisa colocar ela agora, porque depois ela não vai entrar. Então agora sim consigo colocar esse palito aqui. Eu não posso colar ele agora, porque a gente precisa ainda colocar o suporte da bateria. Então eu deixo para colar ele daqui um pouco. Só vamos colocar ele aqui no lugar com bastante cuidado para o palito não rachar. Isso. Agora nós vamos colocar, né, o nosso suporte da bateria. Então os 3 palitos que você tem aqui, a gente precisa cortar uma parte deles, porque não vai precisar dele inteiro. Então agora, com o uso do estilete, com bastante cuidado, você vai cortar aproximadamente 6 centímetros também de uma das pontas. Então a gente vai precisar de recortar esse palito. O próximo, no caso aqui são 3 que nós vamos precisar. Para essa etapa é importante usar o palito menor, né? Essa etapa é importante o palito menor porque o palito, se fosse utilizar o palito maior aqui, a moto ia sair muito larga. E aí a roda ia ficar muito livre aqui no eixo, a moto ia ficar um pouco vulnerável, ia ter estabilidade, né? Não né? ia ter estabilidade, isso. E a gente colocando o palito do eixo, os palitos do chassi aqui mais próximos, a rodinha tem um limite menor aqui de movimento, né, no eixo. Segundo palito, agora o terceiro aqui. Bom, agora nós precisamos colar. Professor, o senhor me passa a cola, por favor? Aqui, então nós temos a nossa
parte onde nós vamos colocar aqui para apoiar a bateria, né? Agora nós vamos deixar no ajustar, para secar, né? Também um pouquinho. É bom deixar uns segundinhos, né, para a cola secar. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui o guidão da nossa motinha. Vou para cá para secar. Agora, o guidão da nossa motinha, nós vamos precisar de mais 2 palitos. Então, eu preciso parti-lo ao meio para ficar com a mesma distância de um lado e do outro. Ficou partido ao meio. E nós vamos precisar fazer mais 2 furos aqui. Então, de novo, o uso do ferro de soldar. Aqui nesse momento do furo, como antes, a gente não pode pôr tanta força, porque senão o palito trinca. Então tem que ir meio sem muita força, só deixar mesmo o ferro aquecer o palito. Exercitar a paciência. Muita paciência. Aqui não adianta pressa. De novo, aquele ajuste nós temos que fazer, né? Sempre ajustando se o palito vai entrar ou não. Se entrar muito apertado, é bem perigoso o palito trincar, né? Então a gente está fazendo com bastante cuidado para não trincar o palito. Então, o próximo aqui. De novo, ajustamos. Ok. Então temos os nossos 2 palitinhos preparados para o nosso suporte aqui. Acho que o nosso suporte de bateria já colou, então nós vamos fazer o uso dele. Me passa ele, professor Belo. O outro mesmo. Agora a gente afasta, aproximando mais um palito do outro. O cuidado aqui é de não prender muitas rodinhas, né? Deixa elas rodarem livremente aqui. Legal pro Max? Sim. Só para fazer dar uma visibilidade para essa parte da motinha. Mostra aí. Qual que é a parte que o senhor está fazendo agora? A motinha pronta nessa parte aqui. Então aqui nós colocamos o suporte da bateria e é essa parte que nós estamos fazendo agora aqui. Que é o suporte da bateria, que é né? o suporte da bateria. É essa parte aqui que nós vamos fazer agora, certo? Então a gente vai ajustar ela aqui. O cuidado que você tem que ter é de não deixar ela encostar na rodinha, né? Também o cuidado para não deixar ela muito em pé. Então a gente acha aqui um local aqui que não fique muito perto da roda, né? E deixa a roda livremente. E aqui a gente
Novamente ajusta aqui. Esse detalhe é muito importante porque se esse suporte da bateria, né, ele é colado de forma errada, a roda... se a gente aproximar ele muito da roda aqui, vai atrapalhar o movimento da roda. Então a gente deixa ele um pouquinho afastado da roda para não tem problema, né? encostar na roda, de mobilidade, né? Isso. Também. Bom, agora aqui a gente já achou o lugar dele, né? Ajustamos aqui a frente para não encostar na rodinha, então a roda vai girar, a de trás vai girar, aqui já está no lugar considerável, então podemos colar, né? Então nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui, outro aqui, um no eixo, no outro eixo, sobrou um pedacinho do palito, mas nós vamos cortar logo mais. Mais uma colinha aqui no suporte do lado de baixo e do outro lado. Agora não podemos soltar porque precisa fixar aqui, né? Max, assim, o legal da cultura maker é que a gente trabalha os pilares aí da colaboração, da criatividade, da sustentabilidade, além também de resgatar aí um pouco do tempo dos nossos avós, né? Quando eram eles que faziam os brinquedos. Com isso, a gente incentiva também as crianças, os adolescentes a saírem da frente da tela. E se torna um momento também prazeroso em família, né? Sim. Quando a gente proporciona esse tipo de atividade. Adultos e crianças podem brincar com certeza aqui, né? Sem contar que muitos desses materiais podem ser reciclados, né? O motorzinho que nós vamos colocar aqui, por exemplo, ele pode ser comprado nas lojas de eletrônica, mas existem hoje em dia muitos lixos eletrônicos, né? Esse aqui, por exemplo, foi retirado de uma gravadora de DVD, de computador. Então, é bastante, né? Sustentabilidade. Interessante essa parte da reciclagem, né? Então agora nós vamos colocar o nosso motorzinho. Aqui já colou, posso soltar aqui. Vai ficar fixo, né? Então nós vamos colocar o nosso motorzinho aqui. Como é que nós vamos fixar esse motorzinho? Bom, agora com o uso da cola quente, nós vamos fazer a colagem dele da seguinte forma. Você vai colocar ele aqui o máximo que você puder aproximar da rodinha, porque a rodinha ela não vai deslocar para frente e para trás aqui, ela vai só girar, né, no eixo. Então o motorzinho ele pode ficar bem próximo aqui, tá? Não vai poder encostar na rodinha, mas você pode aproximar bastante dela aqui, certo? Então vou ter que... Max, tem como só colocar a medida e aproximar um pouco mais da câmera para a gente ver a distância certinha? Vamos lá. Então a gente coloca mais ou menos essa distância da roda aqui. É próximo, mas não encostando, né? O máximo que der. Uhum. Só não pode encostar, né? Então a gente cola aqui um pouco de cola quente. Primeiro momento é esse. Então a gente vai colocar o motorzinho aqui, pronto. E cuidado para não queimar o dedo, Cuidado essa etapa. com o dedo, porque é bem aquecida essa cola aqui. E sempre deixando o motorzinho com o eixo dele também reto com a rodinha. Agora já fixamos ele aqui, já está no ponto máximo aqui de aproximação da roda. Agora, para esse motorzinho ficar bem fixo, a gente precisa fazer um fio dessa cola aqui, ó, do lado de fora, pegando o outro lado dele aqui. Outro detalhe para o Max que eu quero fazer uma observação é essa distância de baixo aí, né? Porque se for colado de forma errada, ficar a base do motor muito para baixo, o que vai acontecer? Vai encostar no chão. E a moto também vai ter dificuldade de locomoção, ela não vai conseguir andar. A gente precisa colocar ele de uma forma que ele fica meio termo ali, né? Na metade. A metade do palito aqui. Isso.
Se a gente deixar ele muito abaixo, ele vai encostar no chão e aí vai dificultar o giro, né, da roda. Então a cola quente colocada aqui do lado para fixar melhor o motor e não deixar ele sair do lugar também. E agora é aguardar uns segundinhos aí até que a cola seque, né, para a gente fazer a próxima parte aqui, que é colocar o guidão. Certo. Então vamos aguardar a cola quente secar e a gente volta daqui a pouquinho. Sim. Bom, então agora a cola como já secou, vamos continuar a nossa montagem aqui. Então, já furamos também a nossa parte do guidão. Então nós vamos colocar aqui numa parte que nós deixamos preparado já para fixar. Do outro lado, a mesma coisa. Até chegar lá no eixo e no chassi aqui. Bom, agora aqui nós vamos ter que ajustar. Não precisa ficar muito reto, né? Perpendicular ao chassi, mas a gente pode deixar uma inclinação aqui, ó, né? Pro Max, compara com a motinha pronta aí, Isso. pessoal. Então nós vamos deixar aqui uma inclinação, né? Para a gente poder ter um visual melhor na moto, né? Então agora a gente precisa aqui fixar, lembrando que aqui tem que ficar bem paralelo, né? Porque o nosso próximo passo vai ser colar aqui o local onde vai ficar o botão liga e desliga, né? Ou o interruptor. Então essa parte aqui já achamos o lugar ideal para ele aqui. Então a gente pode agora colocar um pinguinho de cola aqui. Do outro lado. A colinha é instantânea, mas enquanto ela dá uma secadinha aí, 2 segundos ou mais, a gente vai fazer aqui a colagem do nosso liga-desliga, né? Então, de novo, a cola quente aqui, aproximadamente aí no meio do palito. Ô Max, primeiro cola, depois corta? Ou não? Posso cortar primeiro ou colar primeiro, aqui fica meio à vontade, né? Não interfere a ordem, Não interfere a ordem, não. Enquanto a gente corta, a colinha aqui já vai secando também. A gente espera um pouquinho, né? Bom, agora eu preciso cortar aqui. No caso aqui, se você quiser deixar o palito, fica muito grande, né? Ele inteiro aqui. Então a gente corta um pouquinho aqui para ficar meio proporcional à motinha, né? Então, para cortar certinho, é legal assim fazer uma marcação, né? Aqui eu fiz uma marcação antes, né? Conforme como você quer. Aqui eu fiz um corte reto, mais um corte meio de lado, mas você pode deixar o reto. Aqui eu preferi deixar esse detalhe meio... e observar a técnica, né, de corte do palito para não quebrar o palito, né? Aqui exige um pouquinho de força, mas um pouquinho de técnica também, né? Você não pode... Porque às vezes a pessoa quer fazer direto com a tesoura e a tesoura, nesse caso, pode fazer o palito quebrar. A tesoura ela não corta muito bem o palito, né? E aí às vezes o estilete a gente corta melhor, né? Eu deixei aqui, né, fazer um cortezinho diferente aqui no palito. Mais uma vez, lembrando que
como você vai utilizar o estilete, é sempre interessante o apoio de um adulto. Legal também é que quando a gente começa a fazer, a gente vai tendo outras ideias, né? Aqui a criatividade reina, né? Porque a partir desse você cria outros projetos, imagina outros brinquedos. Então a criatividade flui. Então aqui nosso botão liga e desliga já está fixado. O nosso suporte aqui para o guidão aqui já está fixo também, a cola secou. E agora precisamos colocar ele aqui. Então a gente nós vamos fixar ele aqui. Dessa forma, né? Então, o uso da cola. Aqui você pode pôr a cola quente ou essa instantânea. Não tem preferência, porque é um lugar que você pode segurar melhor, né? Agora as outras partes é legal sempre ter a cola instantânea, porque a cola instantânea fixa mais rápido, né? Então aqui a gente aguarda um pouquinho e é preciso segurar aqui para poder fixar, né? Às vezes colocando um pininho extra aí também ajuda na fixação melhor. Depois dessa etapa, qual a próxima etapa? Depois que secar. Agora nós vamos colocar a bateria, né? Bateria. A bateria tem um detalhe extra. Às vezes a gente não vai imaginar que isso aconteça, mas é fisicamente esperado isso, né? Do jeito que está aqui, a gente percebe que o motorzinho faz a moto pender para um lado, certo? Então a moto fica pensa para um lado, né? E a bateria aqui, ela vai fazer o uso ela vai fazer a ideia aqui de contrapeso para a motinha ficar reta, né? Vamos dizer assim. Então nós vamos colocar o clipe de bateria já, que vai ser o nosso contato aqui para ligar a moto. E aqui no suporte da bateria, nós vamos colocar ela de um jeito que, se eu colocar do mesmo lado que o motor, a motinha ainda vai ficar torta, né? Então a gente coloca ela um pouquinho mais pro outro lado. E aí a motinha fica mais aprumada, né? Então o peso da bateria faz com que a motinha fique mais equilibrada, né? Então é um equilíbrio que nós vamos atingir aqui. Detalhe importante, né? Então tentar contrabalancear, colocar o peso mais ali. Isso. No caso aqui no nosso caso a referência é mais pro lado direito, né? Então num projeto... Do lado oposto ao lado do motor, né? Sim, o lado contrário do motor. Então, num projeto simples como esse aqui, a gente tem vários conceitos sendo utilizados, né? Conceito de física, de matemática, de engenharia. Então, a gente trabalha vários conceitos aqui. Então, a nossa moto aqui, ela vai ficar mais equilibrada fazendo esse ajuste aqui, né? Então, essa é a ideia aqui de colocar a bateria um pouquinho mais para o lado aqui. Pronto, bateria colocada, falta agora a gente fazer as ligações aqui, né, para a motinha funcionar. Antes disso, a gente vai cortar
o palitinho que ficou em excesso aqui do eixo. Então, com o uso do alicate, você vai cortar aqui o Qual eixo. o lado do alicate, professor, que você usou? Eu usei o lado de corte dele, né? Uhum. Então, a gente segura aqui e corta. Importante segurar, né, o palitinho para não voar, Pra não atingir o olho atingir de o ninguém, olho. né? Isso, então a gente faz esse ajuste aqui do eixo. Bom, então todos os eixos agora estão aparados. Nossa motinha já está semi-pronta. Agora nós vamos fazer as ligações aqui, né? Então a bateria, ela precisa alimentar esse motor. Então, se eu ligar os dois fios diretamente no motor, o motor vai funcionar. Mas fica numa ligação tipo assim, direta. A moto não vai parar nunca. Então a gente precisa colocar aqui o interruptor para quando a gente quiser parar ou funcionar a moto, a gente tem um controle aqui, né, de ligar e desligar. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: o motor ele tem aqui um fio preto e um fio vermelho. O fio vermelho é o positivo. Eu vou ligar no mesmo fio vermelho da bateria. Então eu vou fazer essa ligação aqui. Também antes de fazer a ligação é possível testar, né? Isso, essa a gente fase vai, ela a gente parece que é a mais, pode parecer para algumas pessoas a mais complexa, mas Sim, aqui como as ligações aqui são simples, né? Então e dá choque? de pilha. Na verdade não, Beto. Aqui é bem fraquinho, né? A amperagem, então a gente não vai perceber o choque. Mas como é partes elétricas, né? A gente não vai deixar de isolar. Então, uma ligação que a gente fez aqui, nós vamos fazer... Lembrando, como você disse, aqui a gente está trabalhando conceitos, né? Isso. Dos componentes curriculares, Dos componentes aí, das disciplinas, das curriculares. matérias tão importantes. Então, Os detalhes são importantes nesse momento. agora a gente usa aqui um pouquinho da fita isolante, né? Para isolar o fio aqui. Então, o fio vermelho já está pronto a ligação dele, certo? Bom, já a gente ajusta aqui essas medidas aqui, esses comprimentos dos fios. Agora nós temos dois fios preto. O fio preto, teoricamente, ele é o fio negativo, né? A gente adota eles como o negativo. Aqui, se eu ligar os dois juntos aqui, se eu unir esses dois aqui, nós vamos ter o funcionamento. Agora eu já vou colocar a liguinha aqui, ó, no eixo do motor, tá? Então a roda já está conectada no motor. Então, se eu ligar os dois fios aqui, a moto já vai funcionar. Então esse é o primeiro teste que a gente pode fazer, né? Pro Marcos, tem como se aproximar um pouco mais da moto? Sim. Para o pessoal ver aonde a liguinha foi encaixada. Então a gente fez essa ligação da rodinha com o motor através dessa polia aqui. Isso. Então a polia, ela está lá no motor. Então a polia está aqui no motor. E a liguinha é justamente para ir até lá na polia do motor. Então tá aqui a ligação entre a roda e o motor. Através dessa correia, né? Através dessa liga, a gente encontra ela também em alguns materiais eletrônicos que vão sendo descartados aí, né? Tipo gravadora de DVD. Então, o primeiro teste que a gente fez aqui foi ligar direto aqui, ó. Então a rodinha já está funcionando, né?
Agora, quando eu ligo aqui no interruptor, eu tenho que ver que o botão liga e desliga tem uma chave para um lado liga e para o outro desliga, né? Aqui eu faço o teste. Se na bolinha o motor estiver girando, eu inverto os fios aqui, porque o padrão é o que? Na bolinha a motinha está desligada e do outro lado a motinha vai ligar. Então vamos colocar aqui. Então eu colocando os fios aqui, a motinha ela tem que estar desligada. Então eu ligo um fio do lado de cá e ligo o outro do lado de cá. Se ela não funcionar, então é porque fizemos a ligação correta aqui. Se no caso a sua funcionar, aí você tem que inverter os fios aqui atrás. Isso dá uma inclinadinha depois que terminar, só para o pessoal ver os dois buraquinhos que você está fazendo aí, ali no vídeo. Isso. Então aqui eu... Então é só passar o fio ali dentro daquele... Isso, a gente encaixa aqui o fio no pino aqui de ligação e dá uma torcida. E aí... Nesse pino tem 2 orifícios, então é só passar... É só passar o fio ali. Se quiser utilizar o ferro de solda para dar um pinguinho de solda para fixar, porque nesse local aqui a fita isolante não fixa bem. Então... Mas não é necessário também solda, assim já... Não, só aqui já é o suficiente para ela rodar. Então, se a gente ligou os fios aqui e ela não movimentou a rodinha, então é porque está certo aqui. Na bolinha é parada e do outro lado ela funciona. Então, fizemos a ligação correta aqui. Esse interruptor, ele é simples porque ele é apenas de um lado liga, do outro desliga. Então não tem muita dificuldade em fazer a ligação dele. Então, professor Beto, a nossa motinha de hoje é essa. Ela está bem acabada, né? Você vai fazer muitas brincadeiras com ela agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e em breve voltamos aí com mais um projeto aqui no Conexão Maker. Um grande abraço a todos. Valeu, Promax. Até lá!